Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai dar um mergulho fascinante e cronológico pelos mistérios da mente humana. Sabe, a todo momento o mundo exterior é absolutamente caótico. É um bombardeio constante, sem fim, de sons, imagens e sensações. Como é que o cérebro humano consegue gerenciar essa avalanche absurda de estímulos sem simplesmente entrar em colapso? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir hoje, desvendando as engrenagens ocultas de como a informação entra, é filtrada e, por fim, é utilizada por nós. O nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar por 1. O filtro do cérebro. 2. A biologia da atenção. E 3. A atenção seletiva na prática. Na sequência, vamos para 4. A nossa bancada de trabalho mental. 5. A biologia da memória. E fechamos com o ponto 6, a memória de trabalho na prática. Bora lá? Então, começando pela primeira parte, o filtro do cérebro e como ele prioriza informação. O ambiente ao nosso redor exige atenção constante, e a mente precisa desesperadamente priorizar o que realmente importa. E como ela faz isso? Através de um filtro extraordinário chamado atenção seletiva. O nosso material base define isso como o processo cognitivo que permite focar em um estímulo específico do ambiente. Mas olha só, a grande sacada dessa definição, o verdadeiro pulo do gato, é a ação de ignorar ativamente os estímulos irrelevantes. É um mecanismo vital do cérebro para priorizar rigorosamente o que deve ser processado naquele exato segundo, bloqueando e silenciando todo o resto. Avançando para a nossa segunda parte, a biologia da atenção e a nossa rede neural. E isso não é só teoria abstrata, não. É biologia pura acontecendo dentro da cabeça. A atenção seletiva depende de uma rede super complexa. Tudo começa com uma parceria entre o tálamo e o córtex parietal. O tálamo age meio que como um porteiro neurológico. Ele literalmente filtra as informações sensoriais brutas antes mesmo que elas cheguem à nossa consciência. Ou seja, muitas das decisões sobre no que vamos prestar atenção já foram tomadas por essas estruturas antes mesmo de a gente perceber que algo aconteceu. Daí entra em cena o córtex cingulado anterior. Ele é a peça-chave que detecta ativamente os conflitos entre os estímulos. Ele basicamente coloca lado a lado aquela informação crucial e o ruído de fundo, permitindo que a mente puxe o foco prioritário ali para a esquerda, enquanto ativamente empurra ou joga para escanteio o distrator irrelevante para a direita. É um cabo de guerra neural constante e que não para nunca. E para ilustrar perfeitamente por que esse esforço todo é tão vital, a documentação original traz uma citação muito forte. Ela afirma que, sem esse filtro, o cérebro sofreria um curto-circuito devido ao excesso de informação. Pois é, ignorar a vasta maioria dos estímulos do ambiente não é um sinal de desatenção ou distração. Na verdade, é instinto de sobrevivência pura da máquina biológica para não dar uma sobrecarga geral no sistema. Parte 3. Atenção seletiva na prática, com 3 exemplos do nosso dia a dia. Mas como essa rede neural maravilhosa se manifesta no mundo real? Vamos dar uma olhada em 3 cenários bem comuns. Primeiro, o famoso efeito coquetel. Imagina uma festa lotada, super barulhenta, e uma pessoa consegue focar e entender exclusivamente a voz de quem está bem na frente dela, silenciando todo aquele falatório de fundo. Segundo cenário, estudar em público. Ler um livro complexo num café barulhento, simplesmente ignorando as conversas paralelas. E o terceiro, buscar um rosto na multidão. Imagina descartar centenas de rostos desconhecidos num aeroporto, escaneando tudo super rápido para focar só nos traços físicos de quem está sendo aguardado. Agora, entramos na nossa quarta parte, a bancada de trabalho mental e o processamento ativo. Bom, depois que a informação consegue passar com sucesso por aquele filtro da atenção seletiva, a gente entra na área de processamento ativo, a memória de trabalho. O detalhe crucial aqui é notar que ela é um sistema de capacidade bem limitada, voltado para um armazenamento temporário. Mas a grande diferença entre apenas decorar algo e usar a memória de trabalho é a manipulação ativa dessas informações. O cérebro não fica só guardando o dado passivamente, ele trabalha com ele, transforma e usa para resolver tarefas complexas. E, para ter uma noção do tamanho da importância desse sistema de manipulação ativa, o nosso material de origem classifica a memória de trabalho direto como o núcleo absoluto das funções executivas humanas. É o verdadeiro centro de comando onde o planejamento, a tomada de decisão e a resolução de problemas ganham vida. Chegando na parte 5, a biologia da memória e a sua localização pré-frontal. Olha, para dar conta de um trabalho tão pesado e que consome tanta energia, o cérebro designa uma das suas regiões mais evoluídas.
Todo esse comando executivo rola primordialmente no córtex pré-frontal dorsolateral. Fica bem nessa localização específica logo atrás da testa. É aí que reside a nossa verdadeira oficina cognitiva, o espaço onde a gente agarra as informações, gira de um lado para o outro na mente e transforma tudo isso em ações inteligentes. O texto original traz uma analogia simplesmente perfeita para entender o córtex frontal dorsolateral. É só imaginar ele como uma bancada de trabalho literal. A mente funciona exatamente nesses 3 passos bem claros. Primeiro, os itens ou as informações são colocados sobre a mesa. Segundo, as ferramentas mentais entram em cena para resolver o problema e combinar os lados. E terceiro, assim que a tarefa termina, a mesa é totalmente limpa para dar espaço ao próximo desafio. É dinâmico, temporário e incrivelmente prático. E, finalmente, parte 6, memória de trabalho na prática, com ação e manipulação. Para a gente realmente consolidar esse conceito de bancada de trabalho, a gente precisa ver isso sendo usado na prática. O material aponta 3 cenários super claros. Primeiro, na matemática básica feita de cabeça. Segundo, na hora de seguir instruções que possuem múltiplas etapas. E terceiro, na própria manutenção dinâmica de um diálogo social fluido. Vejam só como isso é fascinante rolando em câmera lenta durante um cálculo mental simples, tipo somar 45 mais 37. A bancada de trabalho mental liga na hora, o cérebro guarda o número 45 intacto lá num canto da mesa, enquanto no outro ele decompõe, ele desmonta o 37. Daí ele soma as dezenas de um lado, soma as unidades do outro e lá no 5º passo funde tudo para chegar no resultado final. É a manipulação simultânea de dados na sua forma mais pura. E a mesma lógica se aplica aos outros 2 exemplos. Imagina um professor dizendo: abra um livro na página 50, leiam o 2º parágrafo e sublinhem apenas os verbos. A pessoa precisa segurar as 2 últimas instruções ali na mesa mental, enquanto ainda está executando a primeira tarefa, que é procurar a página. E claro, manter uma conversa complexa exige que o indivíduo escute quem está falando, comece a formular a própria resposta e garanta que não perdeu o fio da meada, o ponto principal do debate. Tudo isso orquestrado e gerenciado em frações de segundo. Toda essa jornada invisível acontece milhões de vezes por dia, desde a ativação do tálamo para ignorar estímulos irrelevantes até a limpeza constante do córtex pré-frontal para poder receber novas tarefas cognitivas. Tudo perfeitamente orquestrado. Observando toda essa informação que a gente destrinchou nesses slides, fica a provocação final. Quão perfeitamente desenhado é o nosso sistema de filtragem e processamento mental, permitindo que a vida diária flua silenciosamente sem que a gente nunca note o caos absoluto que fica do lado de fora. É algo incrível para manter na nossa própria bancada de trabalho mental hoje. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.